a luz aqui. Acende. Vai lá. Boa noite! Vamos lá. Olá! Nossa, ajudou pra caramba aqui. Agora essa luz. Deixa eu virar um pouco mais pra você, pra gente ir ajeitando. E aí, vamos fixar comentário aqui? Fixa, você que tem mais experiência. Vamos lá. nisso. Oi, Mara! Vai dando oi pra galera Ana aí. Paula! E aí, tudo bem com vocês? Como seus pais Influenciam influenciam seu negócio. seu negócio. Influenciam negócio. seu negócio. Ah, agora já foi, mas as pessoas vão entender. Peraí, vamos fixar aqui pra gente continuar conversando. Ai, às vezes não dá certo. Peraí, gente. É meio complicado esse negócio ao vivo. Aí, foi. Aê. Então, boa noite. Boa noite. Que legal que a galera tá chegando aqui. Estamos em dose dupla hoje, no mesmo Instagram. No mesmo Instagram. Essa é uma live muito importante, então a gente decidiu fazer aqui, porque tava dando alguns bugs no Instagram, tem melhorado bastante. Sim. Mas a gente resolveu não arriscar, então a gente vai fazer aqui do mesmo lugar. É esquisitinho, né? Parece Irmã dois gêmea, passarinhos né? assim de tucano. Ainda mais na câmera em pé, assim, nunca fiz isso. Ainda mais Tá na bom. câmera em pé. É. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. A Dani. Desculpa, o Instagram é teu. Então, Aquela que tá tudo acostumada. bem, pode falar, não tem problema. Ela faz muito mais live que eu, né? Eu vou me recolher um pouco aqui. Então, pra quem não conhece a Lara, né, ela é mentora de negócios e eu tô bem feliz que ela esteja aqui hoje. Fiz o convite ontem, ela já topou, fiquei bem feliz por isso, porque eu quero que ela fale um pouquinho, né, como os pais podem influenciar no trabalho, né, no seu negócio. Então, a gente pode começar. Ela se apresenta então, né, o que você faz, Lara? Me conta o que você faz, já que você está no meu Instagram. Bom, além de tentar arrumar a câmera, Deixa a câmera. eu faço algumas coisas. Ah, melhorou agora, porque parece que estava mais Tá. colado. Tá bom. Gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Porque a câmera tem que ficar um pouco mais distante, então você vai falando aí pra gente se não der pra você ouvir a gente também. Bom, quem tá aqui nesse Instagram não me conhece, eu sou mentora de negócios, eu trabalho com vida empreendedora e negócios, né? Então eu trabalho essa linha de como que você enxerga seu negócio de forma sistêmica. Eu sempre falo que eu nunca trabalho com remédios, eu sempre trabalho com a solução, né? Dentro da causa, do que faz com que o negócio não esteja dando resultado. Então, pode ser que você tenha um problema com as vendas, pode ser que você tenha uma insatisfação dentro do seu time, pode ser que você não tenha encontrado o seu propósito dentro do seu negócio. Então a gente trabalha nessa linha. Tem produtos, tem imersões, tem palestras, tem grupos de mentoria, e-books, ferramentas, né? Sim. Tem uma porrada de coisas aí pra gente trabalhar essa linha da vida empreendedora. Sim. E é interessante você falar que você vai na veia do problema. Eu também vou na veia do problema. Né? Se eu ficasse só falando sobre uma dor, por exemplo, a gente não quer chegar na causa. Então, por isso que sempre me levou a procurar aí nessas buscas, né? Por que aquela dor no braço reincindiva, né? Tinha reincindiva o tempo todo. Então, foi por isso essa minha busca, né? E ela também faz a busca dentro do seu negócio. Ela vai a fundo em todas as áreas ali do que for necessário. É até interessante porque o Rami, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, isso tem tudo a ver com as nossas escolhas profissionais, né? Que pelo seu buraco mais fundo é onde sai a sua luz, né? Então a gente sempre busca a nossa profissão. Olha aí as minhas alunas aí. Oi, Ivan, tudo bem? A gente sempre faz a nossa busca num lugar onde a gente tem uma busca pessoal também, né? A gente tá sempre nesse lado. Oi, Leida, tudo bem? E a gente passa essa experiência, né? A Leida tá aqui comigo, sempre ela tá aqui, tá conversando comigo também. Tudo bem, Leida? É do seu canal? Então tá bom, sejam bem-vindos. Vamos lá, Leida, então, o que você quer trabalhar? Eu recebo, né? Eu tenho muitos clientes que são médios empreendedores, grandes empresários também, profissionais autônomos, e todos eles, né? Eu noto que tem duas coisas que pegam muito esses profissionais, sejam eles quais forem ali. Uma é a ansiedade, uma ansiedade absurda, né? E outra é a pessoa não querer se expor, ela ter medo de expor, né? De se expor. Então a gente pode falar um pouquinho sobre isso, o que os pais têm a ver com essa exposição e com essa ansiedade, né? Bom,
são duas questões que têm uma base diferente aí, né? Quando a gente olha no âmbito dos negócios. Então, oi ateliê pronunciate, tudo bem? Falem os nomes pra gente poder chamar vocês pelos nomes, tá? A gente pode fazer uma pergunta que a gente vai vendo aqui. Bom, a Deia trouxe aqui pra gente duas questões, né? Então, a ansiedade é um ponto e o medo de se expor. É claro que vem muito mais à tona essa questão da exposição com o advento da internet, né? Sim. Porque hoje a gente tomou as rédeas muito do nosso negócio, aonde o marketing do seu negócio está na sua mão, né? Então, por isso que a internet ele é tão forte. Oi, Ana Paula, bem melhor assim agora, né? Seja bem-vinda, Ana. Então, quando a gente está falando tanto do ponto da ansiedade quanto da exposição, a gente nem precisa classificar isso no âmbito se é uma média ou grande empresa, se é um profissional autônomo. O ponto é o mesmo, né? A gente sempre vai olhar, quem está acostumado a me acompanhar sabe que eu sempre vou trabalhar o que está por detrás daquele... Dessa ansiedade, né? Quem está por trás do pano, né? Sempre tem assim é como se tivesse uma cortina preta e lá por detrás a gente tem algo que diz que está acontecendo alguma coisa nessa vida. Então, quando a gente está trabalhando esse nível da ansiedade, e é isso, você é muito boa trabalhando nisso, a gente fala que ali a gente tem o papel da criança acontecendo. Sim, sempre a gente vê que é um menino que tá ali ainda, né? Porque quando o menino, sempre quando, o que é uma criança? Uma criança ela é impaciente, né? Eu nunca vi criança, que legal, esperando as coisas acontecerem, né? Ela é muito impaciente, ela quer aquilo, principalmente se ela for uma criança mimada. Ela fica naquele papel de reivindicar. Eu quero pra mim agora, eu não quero esperar por nada, tem que acontecer isso já. E aí que a gente nota, né, que na empresa ela representa a mesma coisa, o mesmo papel que ela representa na vida, ela representa na empresa dela. E aí os sintomas, obviamente, a ansiedade, e ela não espera pelos processos naturais acontecer dentro daquela empresa, né, que aí é onde a Lara entra, né, onde a gente sempre conversa sobre isso. Qual que é o papel, né, da empresa nesse negócio de esperar os processos, né? Ela fica naquela reivindicação que ela quer as coisas para ontem e não funciona assim, né? Então, a gente tem ali, como a Déia falou, a gente tem ali a ansiedade, hoje é um grande mal do século a ansiedade, né? Porque a gente é atropelado por muitas informações. Então, eu vou tentar achar que é um ponto que seja fácil de vocês assimilarem, porque é um papo bem profundo, tá? Então, como a Déia tá falando, ali a gente tá trabalhando com uma criança que ela não pode mais se jogar no chão e espernear, né? Que uma mãe vai vir ali e vai solucionar aquela questão. Aí você fala assim, mas Lara, eu nunca fui essa criança que eu me joguei no chão e a minha mãe veio ali resolver a minha situação. Tudo bem. O ponto que tá acontecendo é que ali tem uma criança reivindicando algo. Ela tá querendo algo e aquilo tem que ser naquele momento. E a gente fala que não tem como você dissociar o seu trabalho com a sua vida, por quê? Porque essa mesma dinâmica acontece no seu dia a dia, certo? Então, essa ansiedade, vamos pensar o seguinte, na vida você precisa esperar os processos, né? Quando a gente está querendo acelerar muito alguma coisa, a gente tem que se perguntar, porque não é da natureza humana ser ansiosa, não é. É a gente que está inventando a ansiedade pelo estilo de vida que a gente leva, né? A gente cria ansiedade pelo estilo de vida que a gente leva. Então, tem algo errado. Esse é o momento que você tem que se perguntar e falar assim, por que é que eu tô querendo antecipar esse processo? É o que eu vejo muito que você pode confirmar ali nas suas terapias no dia a dia. A pessoa, ela tá infeliz. Vou contar um caso específico, acontece muito, principalmente com o profissional autônomo. Sim. Acontece. Vou dar aqui uma visualização pra você, tá? Não sei se é seu caso, mas você pode até resgatar e ver como é que isso se encaixa na sua vida. Um profissional autônomo que ele já tem status, ele já tem um sucesso financeiro, tá? Ele já tem ali uma previsibilidade, ele já atende bem, ele cobra bem, ele tem lá a clínica dele cheia, o consultório dele cheio. Mas ele não aguenta mais, ele tá saturado do que ele tá fazendo, certo? E aí ele começa a entrar num processo de ansiedade, ele começa a ter projetos novos pra sair. Ele quer ser empreendedor também, né? Aí ele fala assim, eu quero começar a empreender e tal. Só que aí naquele processo ali, ele tá a criança birrenta diz, pronto, não quero mais brincar disso. Tô cansado.
Tô cansada, não quero mais brincar disso. E a vida que me sirva e que me traga as coisas, porque agora eu já fiz. Só que não é bem assim. Como que o adulto trata um processo de transição? Ele vai olhar e falar assim, tá bom, eu preciso permanecer aqui por mais um tempo. Eu preciso ter uma reserva financeira para fazer essa transição. E o que ele vai fazer? Aos poucos ele vai fazendo a transição daquilo. O que acontece no processo natural da vida? A criança, ela só sabe deitar. Depois, ela começa a se erguer um pouquinho e ficar sentadinho. Depois que ela fica sentadinho, ela ele só já recebe começa... o alimento, ela não vai à caça do alimento, ela não é um animal, ela vai só receber. Vamos só no processo de levantar, tá? Então, deitado, sentei, aí depois o que eu faço? Engatinhei, aí eu começo a ir me segurando nas coisas, aí eu começo a levantar em pé. Aí o que acontece depois disso? O papai segura, eu começo a saber que eu consigo andar, aí um dia eu solto o braço do sofá e eu sei que eu consigo andar só com o braço me apoiando. Como que é o processo da vida? Eu vou dando passos, eu vou avançando movimentos e eu vou alcançando lugares. Isso é o normal. Esse é o normal da vida. Quando a gente fala que dentro do ansioso tem uma criança reivindicando algo, ele não percebe que isso é um processo da vida. Que ele precisa esperar. Precisa esperar. Eu sempre falo para os meus alunos que chegam nesse estágio do profissional autônomo que tá ali, eu quero sair desse lugar porque eu não suporto mais esse lugar. Eu sempre falo, se você sair desse lugar do jeito que você está, você vai quebrar. Você vai quebrar. Por quê? Porque você vai levar a mesma dinâmica que você fez aqui para esse outro lugar. Exato. Se você tá cansado aqui, você estará cansado no próximo lugar. É fato. E ele fica ansioso para ultrapassar todos esses passos, todos esses processos, reivindicando. Ele quer queimar tudo, ele quer jogar tudo pro ar e ele quer começar uma vida empreendedora, empresário, mas não é assim. Tem que esperar os processos acontecerem. Exatamente. Então aí a gente tá falando, é como se estivesse parado no processo. Não é como se ele tivesse... parado no processo da criança, você disse? Me explica melhor, tá? Gente, deixa eu já explicar uma coisinha que acontece muito nas nossas lives. Às vezes vocês fazem uma pergunta bem no momento que a gente tá falando algo. Só que nem sempre a gente vê imediatamente. Então depois pra gente não faz sentido, porque a gente não recorda o que a gente tava falando. Tem um delay ali, né? E fora o delay que existe aqui, né? Você não tá ouvindo exatamente no momento que a gente tá falando. Parado na infância. Sim, ele tá lá reivindicando algo naquela infância. Tem alguma coisa que ele não resolveu lá atrás, que ele continua trazendo para a vida dele. Sim. Então até a gente fala assim que o profissional autônomo, quando ele quer empreender, a primeira maior dificuldade dele é construir equipe. Nossa, é a pior coisa. É a coisa mais difícil, porque ele já decidiu ser o profissional autônomo, porque dentro do coração dele ninguém é melhor do que ele naquilo. Ele não acredita em ninguém. Ele não confia em ninguém. Não confia. Ninguém vai fazer aquilo melhor do que ele. Então já surge a primeira dificuldade do empreendedor. Quando ele quer, do profissional autônomo que quer empreender. Porque a primeira regra no empreender é saber se relacionar com o outro. Né? Isso já vem lá da família. Isso vem lá da família. Isso já começa lá na nossa relação, principalmente na nossa relação com a nossa mamãe. Mãe e pai, principalmente, com certeza, né? Com certeza, sim. Bert Hellinger fala principalmente, ele fala isso, né? O sucesso tem a face da mãe. É a face, né? Aí a gente tem, eu vou aqui só dar um pause. Quando a gente fala isso, o sucesso tem a cara da mãe. É você respirar fundo, fechar o olho, lembrar da sua mãe e o que a face dela traz a você. Muitos pacientes meus, eles na hora falam: minha mãe é muito pessimista, nossa, minha mãe é horrível falar com ela só reclama. Então é um bombardeio, né? Assim, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Então é o que traz, o que o sucesso traz pra você. A pessoa pode ter sucesso, meus clientes, meus pacientes têm sucesso, só que é muito pesado, eles não aguentam aquilo, porque quando eles pensam na mãe, é muito peso, é muito rancor, ver que a mãe só reclama. Então isso é um lado terapêutico que tem que ser olhado, né? Aí a gente já entra nas quais são as dinâmicas que a gente utiliza para sair desse lugar, né? Então, como que é essa coisa da face da mãe? Então, essa relação que a Deia falou, quando eu olho para essa minha mamãe, qual é a relação que eu vejo ali?
é angústia, é sufocamento, pessimismo, o que está relacionado ali? Você vai perceber que essa dinâmica também está acontecendo quando você olha para o seu negócio, tá? Que perfeita relação com a mãe. Legal, é isso né, mesmo. É exatamente isso. Então, e aí, as nossas relações com o nosso papai e com a nossa mamãe, elas são relações conflituosas. Muitas vezes, muito. A maior parte do tempo. Por quê? Porque tem muito amor relacionado. E aí você vai falar assim, mas não tem, Lara, porque lá em casa aconteceu isso. E a gente vai lá em casos de violência verbal, violência física que aconteceu. Mas isso não exclui o amor do fato que é papai e mamãe, tá? A gente sempre busca eles. Daquele que te gera a vida. Só que esse conflito, ele acontece dentro do seu negócio. E ele acontece lá nas suas vendas que não andam, na sua equipe que não engaja, na sua falta de confiança nas pessoas. Na sua falta de confiança, na falta... Aí a gente entra até quase no segundo ponto, mas eu falei esses dias, foi a live dessa semana ainda, que eu falei sobre pessoas que têm dificuldade de cobrar o preço que realmente custa o seu serviço, o seu produto, né? Uma autodesvalorização que já surge ali, que surge dessa relação com o pai e com a mãe. Então, vamos voltar no ponto da ansiedade, porque se a gente deixar, a gente fala. Sim, e com esse gancho, posso falar sobre a exposição? Né? Com essa autodesvalorização, a gente pode notar também esse medo de exposição, né? Eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou ser boa o suficiente para estar nas câmeras falando para você. O que eu tenho para dizer? Todo mundo já sabe o que eu sei. Né? Então sempre fica aquela autocobrança. Porque eu tô feia, porque meu cabelo, porque isso, porque aquilo... Né? Porque já vem dos pais essa autodesvalorização, né? É muito raro você crescer com pais que vão te impulsionar. Nossa, você é fantástica, você tem condições para fazer isso acontecer. Não, a maioria dos pais isso é difícil, minha filha, isso daqui não vai dar certo. Você precisa de um emprego de fixos, você precisa de um fixo, você precisa fazer um concurso, é a primeira coisa. É a previsibilidade. Quando eu não fui fazer o concurso que eu passei lá em Rolândia, do lado de Londrina, meu pai quase morreu. Então ele queria que eu ficasse ali, né, servindo, fazendo aquilo, batendo a carteira, né, batendo ponto todos os dias, servindo, fazendo direitinho e tendo o meu fixo no final do mês. Era isso que ele queria naquela época, né? E aonde que entra o conflito? Quando você acha que isso é ruim, que isso é negativo, né? Então eu vejo assim, algumas pessoas vêm pra mim e falam assim, mas os meus pais não incentivavam, meus pais não são empresários. Tem alguns até que fazem uns comparativos, né? Não são empresários como os seus. Os meus também queriam que eu fosse funcionária pública, eu até fui por um tempo. Só que quando a gente fica nesse conflito de que, meu pai quer isso pra mim, meu pai quer aquilo pra mim, e eu não entendo que por amor ele queria que eu tivesse segurança na vida, estabilidade, né? São todas formas de proteção que os nossos pais nos dão e nos dão diante daquilo que eles podem efetivamente dar naquele momento, porque foi o que ele recebeu, né? E se você está chegando agora como alguém que contesta um modelo que já vinha acontecendo dentro do seu sistema familiar, você é o que a gente chama da ovelha negra da família. Ovelha negra no sentido negativo? Não. Ovelha negra no sentido muito positivo. Super. Que é aquele que vem libertar o seu sistema familiar. E vai ser fácil esse lugar? Não. Esse lugar não é fácil. É uma grande missão que você tem para realizar. Porque são gerações e gerações de desejos oprimidos em função de várias coisas. Circunstâncias da época... dificuldades em todos os sentidos, né, climatológicos às vezes, porque eles vieram, nós somos a quarta geração, né, de imigrantes que vieram para o Brasil, né, então eram muitas dificuldades, né, eles desbravaram a facão isso daqui. Qual que era a facilidade para ter um emprego, para ter comida na casa, para falar de propósito. Para falar o que era propósito? Nunca, não existia isso. O que era amor verdadeiro? Não, era casamento assim, né? O que era olhar para um filho diante de 12, 16, né? Não existia isso. E falar assim, filho, você é especial. Não tem como, gente. É assim, passa o prato e vamos servindo. Exato, entendeu? Você vai cuidar da sua irmã, porque eu tenho mais 12 ali para cuidar. E é tão lindo que eu falo assim, a gente tá na era da cura. A gente tá na era da cura das profissões, na era da cura do trabalho, na era da cura do empresário. Porque tudo que a gente recebeu sobre
trabalho, profissões, sobre o ser empresário, eram todas coisas negativas. Por quê? Porque foi assim, foi nesse servir muito difícil, muito penoso, mas foi o que foi possível naquela época. Exato. E só porque foi aberto a facão, a gente hoje tem uma pista asfaltada, Exato. entendeu? Para você poder pegar e correr com o seu carro mais veloz, andar de jatinho. Então, quando o seu avô, bisavô lá abriu a facão, depois seu avô vem ali e começou a cascalhar um pouco a estrada, aí seu pai vem ali e começou a asfaltar um pouquinho a estrada para você, para que hoje você pudesse dar voos mais altos. Só que a gente não sabe o que fazer com essa liberdade. Aí a gente tem ansiedade. A gente tá tudo amarrado, porque a gente tá lá preso ainda. Tem que libertar isso daí, tem que libertar essas amarras, né? Olhando para eles e reverenciando. Será que vocês conseguem sentir no coração essa reverência agora, sentindo tudo isso que a gente tá falando? É incrível, né? Porque muitas vezes, voltando numa empresa familiar, por exemplo, esse gancho, né? O meu pai não sabe nada. Porque você pensa que seu pai não sabe mexer com tecnologia, só que seu pai construiu uma empresa e você obrigatoriamente tem que tocar essa empresa para frente. Aí você vai lá, faz PhD, faz um monte de coisa, você se torna doutor naquilo. Aí você vem para sua empresa para mostrar o que você aprendeu lá fora. E aí, obviamente, não bate as ideias do seu pai com você. Aí você fala, você desvaloriza seu pai. Você fala, ele não presta pra nada, ele não sabe nada. Só que ele construiu tudo isso. Né? Ele construiu tudo isso pra você, né? Então, esse respeito, né, da empresa que a gente também fala. Porque se seu pai construiu uma empresa e você tá ali, é porque ele veio primeiro. E essa hierarquia tem que ser respeitada. E por isso que a gente sabe que ele tem os limites dele, as limitações, só que ele construiu aquilo primeiro que você. E é por isso que vem essa reverência de novo. Você entende? Sentir aqui. Não é falar, ele veio primeiro, ok, legal, mas ele não entende nada. Não, ele entende naquilo que ele construiu antes, que você obviamente não tem a menor ideia do como foi. Até tem várias histórias que exemplificam isso, né? Que criam as analogias de como que isso acontece. Por exemplo, tem uma história muito conhecida, né? De um pai que sustentou a vida inteira a família com um carrinho de cachorro-quente. E aí ele conseguiu, através desse carrinho de cachorro-quente, fazer os filhos estudarem. E um desses filhos vai lá e estuda muito, ele chega a fazer Harvard lá, tal, Stanford, fazer MIT, sei lá. Vai lá e faz vários cursos super importantes sobre empreendedorismo. E ele volta pro Brasil e encontra o pai ali na mesma condição, fazendo a mesma coisa. E a economia do Brasil tá com problema. Aí ele chega lá pro pai e fala assim, pai, você é bobo, você ainda continua botando uma salsicha tão boa aí pra servir pro seu cliente? Ele nem liga pra isso, diminui a qualidade dessa salsicha e aumenta o seu lucro com o seu negócio. E o pai fala, não filho, imagina, há tanto tempo eu sirvo isso daqui, meus clientes gostam, meus clientes são fiéis. Mas pai, tá vindo uma crise, você vai quebrar com a crise e tal. Ele, filho, mas nós já passamos tantas e a gente tá vendendo bem. Tá? Pai, você vai quebrar a probabilidade de mercado, não sei o que lá, tá. Aí o pai, muito humilde, vai lá e faz o que o filho tá falando. E o que acontece com o pai? Quebra, porque ele diminui o padrão de qualidade. Nossa. Então, aí o que acontece? Aí a gente começa, de novo, tem ali uma criança que não respeita essa hierarquia. Mas você, né, que foi lá e estudou e tal, com a sua idade, seu pai já criava filhos, já sustentava uma casa, já tinha responsabilidade, já tinha esposa. E isso tem muita experiência. A partir do momento que você acha que você tem mais conhecimento do que aqueles que te antecedem, você tira também o seu poder. O seu poder de aprendizado. E o poder do seu pai que veio antes de você para fazer tudo aquilo acontecer, antes de você nascer. Uma das leis da vida, né? A hierarquia, né? Aqueles que chegaram primeiro, né? Que têm mais tempo de vida. Então, até a gente observou uma coisa quando nós ficamos 40 dias na Índia, e que foi um processo super intenso, assim, pra gente conviver lá. E um dia a gente tava passando numa rua, eu até falei pra Déia, eu falei assim, caraca, por que aqui
as empresas familiares funcionam tão bem. E funcionam. E funcionam. E a gente começou a observar muito isso. A gente começou a ter um olhar mais atento nos dias seguintes lá, daquele tempo que a gente passou lá. E é uma realidade muito diferente do Brasil. Quem já esteve lá sabe que é uma realidade muito diferente. E a gente não foi lá andar de luxo. A gente foi lá andar na casqueira da Índia andar mesmo. A pé. E eu me lembro de uma situação que pra mim foi muito marcante, que eu trabalho muito com os meus alunos, foi que a gente entrou numa loja e aí era sempre aquele modelinho. Tinha um senhorzinho e uma senhorinha sentadinho lá atrás do balcão. Lá atrás, assim, só contando. Mas bem assim, ó, né? Os dois sentadinhos assim, tal, lá bem sérios atrás do balcão. E 2 moços trabalhando na frente fazendo atendimento. E aí a Déia começou a barganhar, né? A barganhar ali com o Lógico. cara, tal. Porque a gente sabe que o jogo lá na Índia é a negociação. Sim. E ela começou a barganhar com o cara, e daí o cara foi, não sei o que, foi tentando, e a gente viu que ele chegou num limite. Aí ele olhava pro pai. Quando ele chegou nesse limite, ele olhou lá atrás desse balcãozinho. E ele fez um olhar assim, pedindo permissão. E o pai e a mãe fizeram o mesmo movimento juntos. Olha lá, é muito legal, eu lembro disso. E aí, eu na hora já nem tava mais negociando nada, deixei ela ali, só fiquei pegando a energia que tava surgindo. E aí ele pegou e falou assim, fechar. E fechou, embrulhou o negócio lá pra gente, fomos embora e falou, botou. Ali tinha muita experiência. Então por que dá certo aquilo ali? Porque eu respeito, porque eu estou sendo preparado para o próximo posto, né? Então os pais, ali ficou muito clara essa dinâmica. Os pais saíram do atendimento ali de 1 para 1 e estavam no papel de mentores. Super. Daqueles que cuidam de um bem muito valioso que é o dinheiro. E estão deixando os filhos no aprendizado. Se eles estivessem ali fazendo o que eles queriam, quem sabe eles já tinham quebrado essa loja, né? Então essas são as informações que a gente tem que perceber. E aí voltando um pouquinho pro... vamos fechar a parte da ansiedade, porque eu acho que falta um fechamento quando a gente está no título, né? Como que seus pais influenciam no seu negócio. Então, se você tá ali nesse processo louco de ansiedade, eu preciso, a gente tem que olhar primeiro e falar assim, esse objetivo que eu estou olhando, ele de fato é o meu objetivo? Boa. Ou ele é um objetivo que eu quero satisfazer meu pai, que eu quero satisfazer minha mãe, que eu quero ocupar um lugar de pertencimento. Eu sempre falo assim, quando a pessoa chega e fala assim, eu quero sucesso, eu quero alcançar meu sucesso, eu quero impactar... ficar milionário, eu quero impactar um monte de gente. Quero impactar um monte de gente. Você quer mesmo? Não, peraí, você quer dinheiro, calma lá. Mas você quer mesmo? Vamos conversar. Né? E a gente trabalha muito isso, né? Mesmo que sejam separados, a gente trabalha muito isso. A gente fala assim, o que de fato você quer? O que tá por detrás dessa palavra sucesso? O que tá por detrás dessa palavra impacto? O que tá por detrás dessa meta que você colocou? Isso realmente é uma meta sua? Porque se ela não é sua, se você está trabalhando lá naquela criança reivindicando alguma coisa, ou eu estou trabalhando dentro do sonho do meu pai, da minha mãe, e que também tem valor, a gente não está falando aqui que você tem que excluir esse valor, Sim. tá? Mas que também tem valor. Se eu estiver trabalhando dentro de um objetivo que não é meu, isso é muito pesado. Sim, é como se você estivesse só construindo um personagem e você fica excluído, né? Então é uma dor muito grande. Você pode chegar no seu apogeu, só que você chega no apogeu é como se fosse o cachorro latindo atrás de um carro. Na hora que o carro para, ele fica sem graça. É como se você chegar ao seu apogeu, aí você chega no apogeu e fala, e agora? Pra onde que eu vou? E aí surgem as coisas que a gente conhece, um vazio. Muita gente assim, atendo que é assim. Conquistei tudo que eu tinha que conquistar. Tenho tudo. Eu cheguei nesse estágio, eu sempre conto lá pra galera que tá no meu Instagram. Eu cheguei nesse estágio. Todas as metas que eu tinha uma meta de ser milionária aos 30 anos. E eu fui milionária aos 30 anos. E aí, quando eu olhei pra aquilo tudo, eu falei assim, e agora? E agora? Porque o que aconteceu? Nesse processo desse objetivo que foi traçado, não era um objetivo meu, não era um objetivo do meu coração. Era um
objetivo de tantas outras coisas que aqui nem cabe a gente explorar. Sim, é interessante, né? Porque a gente é levado a um caminho, né? Não é que teu pai impôs pra você, é que de repente ele vai falando, nossa filha, que legal, seu tio é advogado, ele é muito bom naquilo. Eu acho que você tem tudo a ver com isso. E você acaba, nossa, é verdade, de repente você fez advocacia, de repente você tá lá fazendo alguma coisa super legal, você tá bem sucedido, daí de repente acontece uma doença ou uma morte que faz você repensar a sua vida, faz você cavucar sua alma, e aí de repente você fala, e agora? O que eu faço com isso daqui? Não é que eu quero fazer. É tão engraçado porque se você, a visualização, como que a criança trabalha por detrás dos bastidores, tá? Então, esse exemplo da Day Rocha, eu falo assim, filho, seu pai, seu tio, olha lá, o advogado de sucesso, o cara que deu certo na família, né? Nossa. Sempre tem um desse. E essa se torna a sua referência. Aí o tio lá, que é advogado, que é o sucesso da família. Então eu vou fazer direito também, você que nem um tio. E aí quando você chega lá nesse lugar, a criança que tá lá por trás no inconsciente, ela tá falando assim, pai, olha eu aqui, o advogado de sucesso da família. Depois que ela olha e dá esse tchauzinho pro pai, e ela vai lá e diz, o troféuzinho, consegui, né? Percorri a maratona, consegui a medalha. É aquele momento que vem eu com eu. Eu comigo. Eu com eu. Quando chegou eu comigo. E naquele momento que chega eu comigo, eu falo, tem uma coisa estranha aqui que eu tô sentindo. Tem muita coisa estranha. Eu tô sentindo um vazio tremendo. Porque eu não trabalhei esse meu objetivo pessoal. Só trabalhou o personagem. Você trabalhou o personagem. Aquele personagem que lá atrás tinha uma mensagem do papai ou da mamãe falando assim, olha, filho, sucesso na vida é o tio advogado rico. Porque ele é o único sucesso da família. É assim que você tem que seguir, né? E tá tudo certo, né? Foi assim que eles aprenderam também. Como que a gente trabalha isso para que a gente tenha sucesso nas nossas relações? Sim. Não abandonar. Não abandonar esse primeiro impulso, né? Esse primeiro personagem. Tem que ser um personagem muito consciente. Muito consciente. Né? Eu tô interpretando isso daqui, mas eu não vou queimar minha ponte. Eu não vou parar de ser advogado, por exemplo, né? Nesse exemplo que eu dei, de uma hora para outra. Eu vou poder contratar alguém muito bom para tocar minha empresa e eu vou fazer em paralelo algo que eu gosto muito. Não é verdade? Não necessariamente. Também, até, né? Tem vários... Isso é uma possibilidade. Mas existe a possibilidade que eu mais gosto, tá? Que é a possibilidade de você moldar todas essas coisas que você viu ao longo do seu tempo. É como eu falo, eu sou arquiteta de formação, eu fiz arquitetura, né? Mas eu não exerci isso por muito tempo, eu exerci no começo da minha carreira. Mas o que eu faço hoje é tão diferente da arquitetura? Não, é muito parecido. Na arquitetura eu ajudava as pessoas a construir a sua casa, hoje eu ajudo as pessoas a construir o seu negócio. Bem. Quando eu consigo... Muito bem feito, inclusive. Quando eu consigo olhar com carinho as primeiras escolhas que eu fiz, e que nem sempre eram as escolhas do meu coração, tinha um pouco daquela criança, tinha um pouco daquele desejo de pertencimento, eu posso unir aquilo. Eu posso trazer tudo isso como a minha riqueza, a riqueza da minha história. A Déia é fisioterapeuta de formação, né? Mas o que ela menos é fisioterapeuta. Sim. Mas o conhecimento da fisioterapia faz com que ela veja elementos de dor no ser humano que nem ele consegue enxergar. Isso. Só que ela, através do olhar do corpo, como ela conhece fisiologicamente, ela já sabe o que está acontecendo. E dos conflitos biológicos que a gente tanto estuda na germânica e etc. Os conflitos que estão por detrás daquilo. Então, por exemplo, você chega lá, tô com terçol no olho. Nossa, aí vai fisiologicamente dizendo o que aconteceu com aquele conflito emocional. É muito incrível. Ela já vai no ponto e fala assim, esse terçol tá acontecendo isso, aquilo. E aí a gente vai tratar o quê? A gente vai tratar a causa e não remediar. Só que se ela exclui essa fisioterapeuta e diz, agora eu só sou terapeuta, o que acontece nesse meio do caminho? Eu vou ignorar que ali esse aparecimento, esse sintoma fisiológico me diz algo da emoção, né? Então ontem eu dava até um exemplo, eu falei assim que o empresário ele tem que ser um arquiteto antes de tudo, porque o arquiteto é aquele que antes ele precisa entrevistar essa pessoa que ele está servindo ali, que ele vai criar uma casa, que ele vai criar um escritório, entender as dores, as necessidades, os desejos para poder construir. O empresário não parte de outro lugar diferente. Ele está servindo. Não existe negócio sem cliente. E um bom empreendedor, ele serve, ele quer resolver um problema da população.
Obviamente, aquilo lá, a consequência é ganhar dinheiro. Mas primeiro ele quer resolver aquele problema. Não é verdade? Exatamente. Paty, obrigada pelo carinho aí. E vamos falar um pouquinho, como é que tá nosso tempo? Tá ótimo. Que horas que a gente começou? 6 horas? 6. É que eu tô com o meu 20 na cabeça. Não, tá faltando muito. Vamos falar aqui um pouquinho, depois eu quero falar um pouco mais da exposição, que ele é bem legal. Gente, eu tô dominando o Instagram como se fosse meu. Mas você é minha Vai lá. convidada e tá tudo bem? Pode ir, você enxerga melhor que eu olho. Aquela pessoa que vai lá no Instagram do outro e começa a Honrar sempre. honrar sempre é o grande segredo. Sim. Exatamente, ó, a Camilinha tá aqui. A Casa Prima? Não, Camila Grove. Honrar é o grande segredo. Ó, a Camila rindo ali. Errar é o grande segredo. É o grande segredo. Tá. Honrar é um grande segredo. É. Quer dizer que a gente vai conseguir honrar sempre, minha gente? Não. Não. É um exercício. É um exercício diário. E é um exercício daqui, não daqui, racionalmente. Ah, legal, vou honrar, que legal. Não é assim. Ah, deixa eu honrar, me passa o sal, por favor? Não é assim. Você tem que entrar em contato com essa sua profunda conexão com seus pais aqui de dentro. E o que os problemas vêm nos trazer? As complicações, Martinha. os fracassos. O que isso traz pra gente? Ele traz um alerta. Eu sempre falo que ele é um presente que você ganha para você trabalhar esse desenvolvimento, para você trabalhar a sua cura. Tanto que a gente criou um post juntos ali, né? Que vai virar agora é um novo manifesto. A Adri chegou bem na hora que eu ia falar, ó. Que é o manifesto, né, do meu negócio, que fala o seguinte: não é sobre dinheiro, não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Muito bom. Não é sobre sucesso, é sobre cura. Cura. Né? Não é sobre... Como é que é? Qual que é o outro? Agora a gente Eu esqueci. Não, mas vocês vão ver. Mas tem outro... Putz, o Renan fez agora, procura agora, aqui. Vale a pena aqui. buscar, vale a pena Olhar buscar. aqui porque é muito bom. É muito legal. Porque é muita cura. Se você tem prosperidade no seu trabalho, você também traz cura para sua família. Tá aqui o último. Né? Então, não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Não é sobre sucesso, é sobre cura. Não é sobre poder, é sobre superação. Superação, gente. Essa é a grande questão. E eu falo que esse é o papel de ser empreendedor, de ser empresário. É você olhar o que tá por detrás disso, né? Por que você quer esse lugar? Baita exercício todos os dias sem julgar as atitudes dele. Exatamente. Sim, com certeza. Foi o melhor jeito que tinha pra fazer isso. Eu faço minha mãe, cada vez que eu desligo uma live, ela fala pra mim assim: ai, quem sabe agora você vai voltar a ser arquiteta. E aí eu falo assim, mas eu ainda sou, né? Eu ainda sou, só que dentro de um outro lugar, né? Sim. Então, em um lugar um pouquinho diferente. Eu posso entrar num conflito cada vez com isso? Posso, porque minha mãe é muito importante pra mim. Sim. Tudo que ela fala é extremamente importante. Ela me balança toda vez que ela fala isso. E aí eu faço um trabalho interno do quê? Ocupar o meu lugar. O que ela quer, não o que o personagem da mãe quer. Exatamente. E tá tudo bem. O personagem está servindo a mãe, Exatamente. né? Vamos falar sobre a exposição? Sobre o segundo ponto? Então a Daia trouxe aqui pra gente que tem um perfil de clientes que tem um grande problema de ansiedade. E a gente falou que esse problema de ansiedade está conectado com uma criança que está lá reivindicando coisas dos pais. E aí ele traz essa criança dentro do negócio. Traz essa criança que o quê? Ele não espera o tempo das coisas. Ele quer que tudo aconteça no momento certo, como se a vida fosse acabar. Olhando até bem mais profundamente. Sim. Isso está conectado. Por que é que eu quero correr tanto? Né? Do que é que eu quero me livrar rápido. Exato. E fica lá reivindicando aquele papel do birrento, né? Aí eu não posso esperar o momento certo das coisas. O adulto, quando ele está trabalhando, ele entende que, por exemplo, o ansioso, ele não quer correr risco. Uma coisa que vem muito lá pra mim, né? Muito Só fala bom. pra mim assim, como que eu faço pra empreender sem ter risco? Não fazer. Não existe. Não fazer. Fique em casa. É o único jeito, né? É o único jeito. Por quê? Porque você vai errar 100% do tempo. Isso é fato. Você vai errar. 100% das vezes você vai errar. E não existe risco zero. Existe minimização de riscos. Como que acontece uma minimização de risco? Só o adulto consegue enxergar. Sendo adulto, exato. O adulto, ele vai enxergar e falar assim, eu não posso largar esse negócio que eu tô fazendo agora porque eu não vou ter previsibilidade financeira. E ela é boa nisso, hein? Olha, eu não vou ter para previsibilidade. business.
Eu não vou ter Sabe? previsibilidade financeira. Então você vai fazer o quê? Eu vou começar a projetar esse processo. Enquanto isso, eu vou ferrar com a minha vida no que eu tô fazendo agora? Não. Eu vou dar o meu melhor nesse lugar que eu tô fazendo. E quando você começa a dar melhor nesse lugar que você tá fazendo e começa a criar ali uma renda extra para fazer depois a transição, você começa a perceber que você também vai continuar carregando isso. Não vai carregar isso de uma forma mais leve, mais saudável, mas muito bem trabalhada dentro de você. E se você tem medo da exposição, esse medo some, porque você tá lá para servir. E o servir, ele quebra todas essas barreiras do medo. Por exemplo, tem muita gente que é advogado, vamos pegar o advogado hoje. Mas eu gosto de fazer cupcakes. Mas eu tenho vergonha de fazer cupcakes. Você quer fazer um cupcake, então você precisa se expor, você precisa largar a advocacia e você precisa fazer cupcakes para vender. E aquilo lá vai te trazer felicidade, é onde sua alma vai se encontrar, distribuindo doces por aí. E qual é o problema nisso? Né? E também o expor nas redes sociais. A principal coisa, a pessoa vem, eu tenho vergonha. Quem não tem? Quem não tem? Mas se você sai desse papel da vítima, das pessoas só te julgando, só te olhando, só vendo os seus defeitos, e você tá aqui para servir, olhar no olho da pessoa mesmo que, sei lá, a quilômetros de distância, e falar para ela que você tem essa informação e que pode ajudá-la, que você tá aqui para isso, quebra todas essas regras de medo de se expor, né? Eu não fui criada com pais dizendo você é fantástica, vamos lá, não tô falando mal, tá? Pelo amor de Deus. Eu não fui criada, vamos lá, vamos fazer acontecer. Não, eu sempre fui extremamente jacu, eu morria de vergonha. Então hoje eu tô aqui, eu me superei, eu não tô comparando com mais ninguém, eu tô comparando comigo mesma e eu tô aqui pra servir, eu tô aqui pra passar essa informação pra você. Então esse medo da exposição, ele se quebra totalmente. Não tô dizendo que isso é fácil todos os dias, mas quando você se propõe a fazer, você quebra tudo aquilo. Não é verdade? Onde que tá a raiz dessa questão da exposição? É uma autodesvalorização muito grande, né? Eu não confio que o meu jeito é o melhor jeito de fazer. Então eu fico sempre no papel do eu, como a Déia falou. Eu nunca olho, por exemplo, o benefício que eu posso levar para a vida do outro. Porque quando eu saio desse eu e eu falo assim, cara, aqui tem algo muito legal que eu posso levar para o outro, eu começo, eu fico tanto nesse papel aqui, imerso nesse eu, é exatamente, eu tô fazendo fisicamente essa representação. Eu tô aqui, que eu me escondo. E eu não consigo olhar nada ao redor de mim. Eu tô nessa posição, assim, de que só existe esse lugar, só do eu, né? Então, é um lugar muito arrogante também, né? Tem uma arrogância muito grande. E o papel do trabalho, o papel do seu negócio, da sua profissão é servir. Quando você sai desse lugar assim, mas eu vou ser julgado, o que as pessoas vão pensar de mim? E eu olho e falo assim, o que é que eu posso entregar para o outro que vai ajudar o outro? Eu entro num processo de servir e não de eu, né? Não existe sucesso num negócio, e vou te dizer assim, existe um sucesso, você pode até alcançar um sucesso, mas ele vai ser muito penoso, ele vai ser muito trabalhoso e você vai chegar lá em cima e não vai ter sentido, tá? E a queda é muito maior do que a dificuldade de agora. Sim. Então você vai chegar lá no momento, eu penso isso toda vez que eu vou publicar meus textos e artigos. Que legal, Paty, comentário a gente não sabe se foi pro lado bom. Eu também não sei. Então, eu tava falando sobre essa questão da exposição, né? Que ela tá nesse elemento de que uma autodesvalorização de que eu não tenho algo de bom para entregar para as pessoas, né? Então, primeiro, para eu começar a entregar algo pro outro, eu preciso trabalhar comigo, né? É pelo bom, então tá bom, Paty. Trabalho no mesmo ramo da minha mãe, comércio de roupas. Trabalhamos de formas diferentes. Isso é bom? Alguma dica? Muito obrigada. Olha, não tem... Tá, isso é muito bom. Porque você usou a palavra ideal. Nós trabalhamos de formas diferentes. Diferente não significa melhor ou nem pior. Se você falar assim, eu trabalho muito melhor do que a minha mãe, a gente trabalha no mesmo ramo, mas eu trabalho muito melhor do que a minha mãe. Aí a gente tem um problema. Mas quando eu falo assim, nós só trabalhamos de formas diferentes. Minha mãe tem o sucesso dela ali, ou os fracassos dela ali, e isso é dela, não é meu, e eu tenho os meus sucessos, tenho os meus fracassos aqui. O que acontece?
Se por acaso eu tô tendo fracassos aqui, isso é um trabalho bem legal para você, Renata. Se tem algo que eu não estou conseguindo resolver aqui no meu negócio e minha mamãe tem uma experiência com isso ali, se eu sou muito arrogante, eu não vou lá pedir ajuda. E quando eu saio desse papel da arrogância, eu vou lá e digo assim, mãe, eu tô tendo uma dificuldade aqui, me ajuda a olhar para isso? Eu começo a ganhar uma luz, porque tem uma experiência diferente. É uma experiência que não passou por tecnologias, que talvez não conheça as redes sociais, mas ela sabe uma das coisas que não muda de jeito nenhum, independente da tecnologia, o fator humano. E o que faz a diferença dentro do seu negócio é o fator humano. O cliente é humano, não é máquina. Né? Então, a gente tem essa questão da desvalorização quando a gente está falando da exposição. E muitas vezes tem um pensamento bem profundo ali, inconsciente, de quando eu não quero me mostrar. Hoje eu estava me lembrando de uma vez que eu quis fazer uma live com uma das minhas clientes e ela entrou num estado de pânico com o celular que foi enlouquecedor, assim. E o que mora ali, né? O que eu não quero que as pessoas vejam de mim? O que eu não quero que as pessoas descubram sobre mim? Então, é claro que ali está atuando um personagem. Sim. Né? Onde não existe mais o ator. Ele está vivendo apenas aquele personagem naquele momento. Ele se perdeu de quem ele é. E tem medo de ser descoberto, porque nem ele sabe quem ele é de verdade. Ele não sabe quem ele é e ele teme até esse lugar. Porque provavelmente aconteceram reprovações lá atrás em momentos em que ele se expôs, em que ele se colocou vulnerável, onde ele mostrou quem ele é de verdade. Teve algum tipo ali de corte ou algum tipo de comunicação. Sim. Que nem quer dizer que essa comunicação tenha sido ruim, mas que aquela criança entendeu como ruim. E aí ela passa a vida replicando o comportamento e escondendo aquele lugar. Então pegar uma câmera, para ele é quase como pegar um celular, pegar um espelho e se olhar profundamente. De quem eu sou ali, né? Quem eu sou, eu tenho medo de ver quem é. Como que eu vou me aprovar diante das câmeras se eu não consigo nem olhar no espelho? Então acontece muito, tanto a Deia quanto eu, a gente recebe muitos empresários, profissionais autônomos de sucesso dentro da sua profissão, da sua carreira, que chegam num alto grau ali desse sucesso e que não se reconhecem. Não faz sentido nada, porque não faz sentir. Porque não foi um desenvolvimento. Lembra que eu falei ali, não é sobre poder, é sobre superação? Não é sobre sucesso, é sobre cura. Né? Quando eu entendo que existe um processo de cura ali, eu consigo andar com muito mais leveza nesse caminho. Hoje eu ajudo, dou dicas e ensino a fazer coisas novas. Isso seria trocar experiências e não ser melhor do que ela. Eu ajudo com dicas que funcionam pra mim. Legal. Tá tudo bem. É isso mesmo. E ela botou um coração, quer dizer que ela tá feliz também. Então tá bom. E quando ela colocou a palavra diferente, já fez todo sentido. Né? Já dava pra perceber que tinha uma harmonia ali dentro, certeza. Né? Ou ela conhece a linguagem, ou tinha uma harmonia. Não, tinha uma harmonia, com certeza. Renata, né? A gente não conhece. Mas provavelmente que tinha uma harmonia aqui dentro. Sim. Então, sim, os nossos pais, eles impactam muito no resultado que a gente tem dentro do nosso negócio. E ele pode ser de uma forma positiva, se você busca um entendimento sobre isso, se você entra no lugar do adulto que pode olhar para o seu papai, para sua mamãe e falar sim, tudo foi possível do jeito que foi e foi o melhor que aconteceu. Não é às vezes o que você queria, não é a realidade que você queria. A gente sempre fala, né, aquele exemplo da família Doriana. Sim. Né, que vive-se o sonho de que a minha mamãe era aquela mamãe da família Doriana, né? Que tava ali, filhinho, como que você quer a manteiga no seu pão, né? Mas não existe isso na vida, no dia a dia, né? Filhinho, como que você quer a manteiga no seu pão? Não, mamãe tava correndo, ela nem tinha tempo. Ela pega essa manteiga, passa no seu pão. Só que cria-se aquela ilusão daquela mãe perfeita. E quando você olha para os seus pais da maneira como eles são seres extremamente normais, sem nada especial,
sem superpoderes, né? Que a gente sempre tem a fase de que a gente endeusa eles, mas hoje, adulto, você olhar para os seus pais de uma maneira como se eles também tivessem seus traumas, os seus medos, e ele também teve vários conflitos com os pais, com os avós deles, você olhando com as profissões, com as profissões, com certeza. Se você olhar para eles dessa maneira, você consegue entender que eles são seres humanos também, cheios de traumas e cheios de medos, e que você não precisa colocar eles numa maneira assim, meu pai, minha mãe, eles fizeram isso e aquilo comigo. Claro, você tem que trabalhar isso dentro de você, mas você aceitando eles como eles são, né? Bem comuns, né? Seres humanos extremamente comuns e cheios de medos e tristezas e noias e não foram bem sucedidos no trabalho, o que for, na verdade, eles só deram aquilo que eles tinham pra você naquele momento. Olha, tem uma pergunta perigosa ali. O quê? E quando o filho tem mais sucesso que os pais e o pai vem trabalhar pro filho? Ó, cuidado, esse filho realmente tem mais sucesso que o pai? Depende o que é sucesso pra você. Então, mas já tem um problema. Só o fato de consagrar de que esse filho tem mais sucesso com o pai, do que a gente tá falando? Ele tem mais dinheiro que o pai? Né? Qual é a relação que a gente tá procurando olhar aí nesse sucesso? Porque quem disse que esse pai buscou a vida inteira por dinheiro? Né? Esse filho não chegou... Se ele criou um filho que alcançou um alto grau de sucesso financeiro, nossa, me arrepia. Esse pai não tem sucesso? Esse pai tem um puta sucesso. Esse filho só é esse sucesso por causa desse pai. Qual é o sucesso que chegou primeiro? É o sucesso do pai. Então, tem um problema sim na colocação de que é um filho que teve mais sucesso com o pai. Trabalhar junto não tem problema nenhum. Entendendo aonde que estão ali as relações, honrando a história que tem ali daquele pai, o valor daquele conhecimento, daquela trajetória, daquela jornada, não tem problema nenhum. O problema é achar que o sucesso desse filho é maior do que o pai. Esse filho não teria sucesso se não fosse a jornada do pai. Ah, mas o meu pai quebrou várias vezes e agora eu nunca quebrei. Eu sempre fui organizado financeiramente, meu pai sempre foi organizado financeiramente. Por que você é organizado financeiramente? Por que você foi buscar o sucesso? Só porque o caminho trilhado por aquele pai foi um caminho difícil, foi um caminho mais penoso. Um caminho, quem sabe, adulto, muito adulto. E foi um caminho que deu conta. E foi tanto sucesso que esse filho vem forte e alcança outros patamares, né? Então, sucesso financeiro é isso. Mas você só vai buscar esse sucesso financeiro se esse papai abriu esse caminho. Lembra, não sei se você estava aqui no começo, Ana Paula, a gente estava falando que gerações antes, né, tudo aquilo que você recebe agora, olha, de uma infantilidade absurda se você achar que todas as conquistas de agora são única e exclusivamente capacidade sua. Você é o sonho de gerações e gerações que fizeram muito pra você poder chegar aqui. A Ana Paula sabe, ela entrou agora. Fala aí, Ana Paula. Não, foi ela que perguntou. Não, essa daqui é de baixo. Essa daqui que eu conheço. Ela faz mentoria comigo, exato. Tá. Então, só porque, como funciona a hierarquia, aquele que chegou primeiro, tá? Aquele que chegou primeiro, ele tem o que a gente fala assim, que ele é maior. Por que ele é maior? Em que sentido? Assim, de que você não é bom o suficiente, que você não é grande? Não é isso. É que ele é maior no sentido ali de que tem uma voz de experiência que precisa ser ouvida, tá? Então, não ache, e é assim uma ilusão da forma mais absurda, e qualquer pessoa que a gente considere um sucesso, que a gente olha e fala assim, fulano de tal tem um grande sucesso. E o pai foi um quebrado. Que o pai que fala que foi um quebrado, ou que tem uma desconexão tão grande com a família, existe um vazio absurdo ali dentro, né? As pessoas não costumam olhar para isso, elas olham para aquilo que está brilhando, porque não aparece no nosso currículo os nossos insucessos, aparece no nosso currículo aquilo que a gente quer demonstrar, sabe? O super-herói e o homenzinho que existe ali antes daquele super-herói, o que a gente vende o tempo inteiro na rua, nos lugares, aqui nas câmeras que a gente está falando, é o super-herói. Ninguém sabe aqui se eu sou
síndica do condomínio e vou lá apagar incêndio? Resolver perrengue. Ninguém sabe, né? Se aqui a minha foto tá bonitinha. Né? Então, a gente tem aqui, tem que olhar muito para essa relação. Tudo que você está construindo, ele não é só seu. Ele vem de uma história que te antecedeu. Que eu tava comentando lá na frente, né? Então, vieram gerações antes. Pensa se aqui era tudo mato, quando você chegou. Esse daqui foi muito legal, esse que ela falou, foi muito legal. Esse lugar que hoje, bem que você falou de sucesso financeiro, esse lugar que hoje você consegue botar sua Ferrari, que você consegue botar seu carrão, seu avião, seu helicóptero, essa pista que você tem hoje... Que é o sucesso, né, que a gente julga. Que é o sucesso ali, que a gente tá chamando de sucesso aqui, né? Essa pista que você tem, ela foi construída antes. Ela teve um bisavô, um tataravô que descampou mato, um outro avô que vem e cascalhou aquela terra, um papai que veio ali e fez asfalto. E agora você pode... A duras penas ele asfaltou. E agora você pode pegar mais velocidade, você pode dar cavalinho de pau, você pode fazer o que você quiser. Pega a sua Ferrari e vai. Aí você julga seu pai como se fosse aquele que asfaltou o terreno pra você. Que você passa com a sua Ferrari e você fala, meu pai foi um cara que não teve sucesso. Então, e eu comecei com uma frase do Rami, falando que no seu buraco mais profundo é onde sai a sua luz mais poderosa, né? Então, só porque teve ali um buraco do qual você teve que cavar muito, que você consegue hoje mostrar a sua luz. Essa luz vem das dores que foram adquiridas ao longo do tempo. De um pai que foi violento, de um pai que foi ausente, de uma mãe que era dura, de uma mãe... Carrasca, tóxica, um né? abuso. Só que se eu ficar nesse lugar, o que eu faço? Eu tô lá apontando o dedo, eu tô na criancinha reivindicando Claro coisas. que tem que ser trabalhado isso. Mas também tem que ser trabalhado de uma maneira adulta, né? Quanto mais adulto você ser e puxar isso pra você e trabalhar terapeuticamente todas essas questões que ainda estão aí, porque não é de uma hora pra outra que você vai falar, vou reverenciar meus pais, mas é trabalhando isso. Todos os dias. Todos os dias, gente. Todos os dias. A gente, sempre que a gente tá conversando, a gente fala assim, tá desonrando. Não, o que é mais um exemplo de Bert Hellinger, antes de falecer, ele tropeçou numa pedra, ele olhou pra pedra e falou, eu tenho que honrar minha mãe. Se o cara tem que honrar a mãe dele, tem que tomar a mãe dele como que a gente faz, né? A gente tem que fazer isso todos os dias também, e tá tudo bem com isso, né? Vamos responder isso antes da gente cair? Os pais se realizaram com sucesso. Os pais se realizam com o sucesso do filho. Isso mesmo. É isso mesmo, com o sucesso do jeito que... Os pais são felizes quando os filhos estão felizes no seu caminho, né? E felizes com o seu caminho não quer dizer com muito dinheiro, com aquele sonho que o pai teve no início, né? Mas com aquele filho que tá pleno de si, que tá bem, que consegue se sustentar, se cuidar, ser dono de si, né? Sem representar papéis, né? Porque a mãe e o pai olham no olho e já sabe se a gente tá feliz ou se tá triste. Minha mãe pelo telefone, ela sentia a minha voz, ela falava, você não tá bem hoje. Exatamente. Não é? Vamos ter que desligar, porque a gente vai cair. Obrigada, Lara. Eu que agradeço. Eu tô achando que eu tô no meu Instagram. Não, mas eu te convidei, a gente tá no meu, tá tudo bem. Pessoal, foi um prazer Muito estar bom. aqui com vocês. Na verdade, a Deia trouxe esse tema, que é um tema que... Muito bom. Eu tava até conversando ali com uma amiga, eu falei assim, dá licença que eu vou lá fazer a live da minha vida e já volto. E porque pra mim é um tema muito importante e que nem sempre eu abordo com tanta clareza como a gente abordou aqui. Sim. Só porque tem uma terapeuta, uma grande terapeuta que a gente trabalha com mais forte. Vamos cair em 1 minuto. Gente, obrigada. Adorei. Pela presença Obrigada de pela vocês. presença. Obrigada, Lara. Pelas perguntas. Obrigado. Beijo. Beijo no coração. Até. Tchau. Tava aparecendo um negocinho ali de... Ai, o meu tava aparecendo. De poder baixar. Encerrar agora.